Olá, mulheres! Vamos falar de arquétipos? É um assunto bem conhecido, mas vamos atualizar o mindset, trazer outro ponto de vista? Vamos lá. Acabei de fazer um encontro agora com as mulheres do grupo Essência Feminina. Esse assunto ele é bem denso, bem extenso, tem muita informação. Então eu vou trazer aqui uma pitadinha, uma curiosidade, deixar vocês com vontade de ir até o meu canal do YouTube para assistir o vídeo completo, tá incrível. Contextualizando. Ponto de vista tradicional da psicologia de Jung. O que são arquétipos? É um modelo primordial que está na psique humana, é um comportamento inconsciente coletivo, predisposições que todo ser humano herda, independente da sua cultura. Alguns dos seus arquétipos: o herói, o sábio, a grande mãe, o trapaceiro, entre outros. Ponto de vista hindu, são as divindades, todos conhecem: Ganesha, Krishna, Shiva. Muito bem, mas o que esses arquétipos representam de fato? Eles são caminhos para a compreensão da vida, dão direção e forma à realidade humana. Não como figuras mitológicas, e aqui está o grande ensinamento: não são seres para serem divinizados, não é isso. São forças da natureza, qualidades que todo ser humano pode experienciar na vida. Quando eu observo um arquétipo e o que ele traz, o que ele representa, eu posso incorporar em mim essas forças. Arquétipos servem para isso, para incorporar o que eu ainda não tenho, daquela força que ele traz, então eu passo a desenvolver aquilo em mim. No hinduísmo, quando meditamos ou invocamos um deus hindu, buscamos despertar em nós a potencialidade daquele arquétipo. É sobre isso. Então, arquétipos hindus mais conhecidos. O hinduísmo tem uma trindade, assim como tem no cristianismo. Quais são eles? Brahma, ele é o criador, ele representa a força da expansão, a gênese. Vishnu, ele é o que preserva, ele é o preservador, ele sustenta a ordem cósmica e a retidão. Shiva, ele é o transformador, o destruidor. Tudo que tem que ser renovado precisa ser destruído. Antigas formas de agir e pensar precisam ser desfeitas para as novas entrarem. Então, Shiva é uma força da natureza, é uma força destruidora. Quando a gente tem que fazer uma reforma em casa, a gente não destrói, não quebra tudo e fica tudo feio. É igual na nossa vida. É necessário desconstruir algumas coisas para abrir espaço para o novo. Shiva é esse arquétipo. Então, ele dissolve o antigo para dar lugar ao novo, representa a impermanência e a liberdade. Veja que a liberdade está aqui. Para ser liberto, eu preciso me desfazer das minhas antigas crenças. Muito bem. As deusas hindus, as femininas, as divindades femininas, porque não só do masculino vive, na verdade, é na união dos dois, é que existe o equilíbrio. As Shaktis, as deusas femininas. Sarasvati é a deusa do conhecimento, da sabedoria, da música, das artes. Lakshmi é a deusa da prosperidade, da abundância, da beleza e do amor. Kali, conhecida como Parvati, é a mãe divina, representando o poder feminino, a devoção e as múltiplas facetas do feminino, desde a mulher mais gentil até a mulher mais feroz, porque somos todas elas. Também aqui no mundo hindu, Ganesha, que é uma grande poder e potência. Ele é o removedor de obstáculos, simboliza a sabedoria. Poucas pessoas conhecem Ganesha como o arquétipo da sabedoria, mas ele é, porque sem sabedoria a gente não consegue remover os obstáculos e nem consegue a prosperidade. Então, o ponto principal é a sabedoria. Superar os desafios na jornada. Ele nos ajuda a superar os desafios, retira os obstáculos. Muito bem. Há pouco tempo eu soube que Ganesha também é aquele que coloca os obstáculos. Sim, porque ele não vai nos favorecer tirando um obstáculo da nossa frente, sendo que ele está lá para a nossa evolução. Então ele coloca um obstáculo para que você aprenda com isso, entenda dentro de você o que precisa ser mudado, transmutado e curado para então você conseguir vencer aquela etapa. Então esse é Ganesha. Muito bem, agora vamos falar sobre física quântica, que é o assunto que eu quero realmente dar foco nos arquétipos. E eu trago de quem esse contexto? De Amit Goswami, um PhD em física quântica, há 30 anos professor na Universidade do Oregon, uma potência dentro da física quântica é Amit Goswami. Muito bem, para ele, os arquétipos são guias na autorrealização da vida e na evolução da consciência. São potências divinas que nos podemos incorporar e manifestar na experiência humana. Perceba como tem um ponto de conexão com o hinduísmo? Isso que é o mais interessante, por isso que eu trago mais de um ponto para a gente entender as conexões, que é daí que vem o universalismo, você conectar vários pontos para poder criar a sua própria conclusão, tá certo? Muito bom. Arquétipos são atributos da consciência una, que é Deus, que é a base de tudo que há. Ok.
Arquétipos não residem na psique, como pensa a psicologia. A física quântica pensa diferente. Eles são as próprias leis universais disponíveis na natureza e disponíveis a nós. Como? Através da intuição e da criatividade. Então percebam como é importante eu estar com a minha intuição afinada, com a minha energia yin elevada, energia feminina, do ouvir, do intuir, do perceber, do sentir, do cuidar. Eu preciso dela para incorporar os arquétipos. Por isso o meu trabalho é sobre elevar a energia yin, elevar a energia feminina, sim, para que a gente traga essas potências para a nossa vida e tenha uma vida mais plena, mais feliz e mais segura. Incorporar os arquétipos permite viver uma vida de propósito, com consciência expandida, unidos ao todo, não mais na separatividade, que é a grande ilusão humana. A separatividade é a grande ilusão, na verdade, do Ocidente. O Ocidente pensa em separatividade, assim nós somos criados e assim que a gente entende a vida. Mas, na verdade, isso é uma grande ilusão. Os arquétipos levam à inteireza, que é a unidade. Somos todos um. Somos divinos, pedacinhos divinos, somos fractais divinos. Então a gente pode trazer à tona todas essas potências que os arquétipos nos trazem como ensinamento. Através do quê? Afinando a nossa intuição, entendendo os arquétipos, incorporando na nossa vida. Muito bem. Incorporar os arquétipos é viver uma vida de propósito. Quer propósito na sua vida? Quer viver uma vida plena? Incorporar os arquétipos te leva a isso. Expansão de consciência, unidos ao todos, não mais na separatividade. Nós esquecemos que somos unidos e a gente vive separados, coisas que assim nos levam para situações de desgaste, de fracasso, de escassez. Então vamos entender. O nosso propósito de vida hoje é pela sobrevivência. A gente trabalha para pagar contas. E aí, o que mais tem além disso? Em algum momento da vida, muitas vezes depois dos 40, a gente recebe um grito interior. Vem uma coisa que grita dentro de nós e fala, não, tem mais além disso, não pode ser só isso. Foi assim comigo, há 2 anos atrás. Aconteceu. Eu falei, não, não é só trabalhar e pagar conta, tem mais além disso. O que mais tem além disso? E aí, quando a gente tem esse momento de que grita dentro de nós, o que é isso? É o chamado da consciência una nos trazendo a consciência do ser. É o divino nos trazendo esse movimento de questionar a vida para te mostrar que tem algo muito melhor do que isso. Muito bom. A MIT traz 9 principais arquétipos, que são esses modelos que a gente pode nos guiar, incorporar esses poderes para então encontrar essa vida mais plena com propósito. Conceitualmente, são difíceis de ser entendidos, eles precisam ser vivenciados para então você incorporar de fato. Tem que ser intrínseco, sabe? Tem que estar aqui dentro de você. Durante a vida, a gente pode buscar alguns dos arquétipos ou mais, mas realmente tem alguns que são bem desafiadores. E as profissões que escolhemos, elas nos ajudam a experienciar, a gente testar arquétipos. Muitas das nossas profissões nos levam a treinar um arquétipo. Quais são eles? O primeiro deles é a verdade. Aqui, como nós temos pouco tempo, eu não vou conseguir falar de todos. Não vou conseguir entrar em detalhes em todos, então eu vou só mencionar. O primeiro arquétipo é o da verdade, que tem a ver com você viver uma vida autêntica, você ter uma coerência entre pensamento, fala e ação. O segundo é o do amor. Além do amor físico, do amor romântico, não é isso. É amar o todo, é amar todas as pessoas, é manifestar o amor como uma compaixão e um bem maior do ser. O terceiro é a beleza. Convida a gente a criar harmonia, ordem e encantamento. É a busca pela expressão perfeita da forma. Contribuir com um mundo mais estético e harmonioso. Muitas profissões já fazem isso. 4 é o arquétipo da bondade. Bondade como uma ética vivida do coração. Não é sobre ser bobinha, tá? Não é sobre isso, pelo contrário. Representa uma inclinação à consciência para o bem, uma generosidade para com todos, cultivando uma preocupação genuína com o outro. É uma forma de nutrir e apoiar a vida. O quinto é a justiça. Representa o equilíbrio, é a ordem correta das coisas, não apenas nas leis, não é sobre leis, é sobre um senso interno de equidade e imparcialidade.
O sexto é a abundância. Aqui todo mundo quer, tá certo? Ela está ligada à plenitude e o fluxo ilimitado da energia, às possibilidades do universo. Ela mostra que a escassez é uma percepção limitada do ego. A gente não precisa viver na escassez. A gente pode sim cocriar a nossa vida e viver em abundância. Como? Entendendo os arquétipos é um caminho para isso. Vivenciando, incorporando em nós um dos caminhos, né? Não é o único, existem vários. É confiar no potencial infinito da consciência, perceber a prosperidade ao seu redor, e não é só sobre dinheiro, tem muito mais além disso. O sétimo é o poder. Não é o poder sobre os outros, é sobre si mesmo. Quando temos uma posição de liderança, a gente experiencia o poder, mas o poder como arquétipo é sobre si. É você comandar pensamentos e emoções, é sua capacidade de escolher, criar e manifestar a realidade a partir do campo das potencialidades quânticas. Olha aqui que ele esbarra na prosperidade. O arquétipo do poder te leva à prosperidade. Porém, você precisa estar alinhado com os outros arquétipos para conseguir poder. Não existe poder sem amor, sem respeito, sem a intenção da unidade com o todo. E aqui mora a grande questão. Por isso que não é o poder sobre os outros, é sobre si e querendo o bem para os outros também. Então, incorporo os outros arquétipos para que eu tenha a credencial para entrar no arquétipo do poder. O oitavo é o sagrado. Esse é o arquétipo chamado inteireza. É só uma reverência pelo existir. É a busca pela conexão com a totalidade da consciência. Viver o sagrado é reconhecer a dimensão espiritual em todos os aspectos da sua vida, transformando a experiência humana em uma conexão com o todo. Self é o nono, é o perfeito, a que leva à perfeição. É o arquétipo central. É o princípio organizador da psique. É a identidade verdadeira com a consciência una, com a consciência divina. É o objetivo final da jornada do autoconhecimento. Manifestar o self é integrar todas as partes do seu ser, a sua luz, a sua sombra, seu masculino com o seu feminino, ou com o seu inconsciente com o seu consciente. É viver a partir dessa totalidade e paz. Então, a gente estará evoluído. Bom, não é um caminho fácil, mas é possível. Nós temos alguns modelos para seguir. Exemplo, Jesus, o nosso maior modelo de ser evoluído que já esteve na Terra. Não estou falando de Jesus religioso, estou falando de Jesus teosófico. O que ele veio ensinar para nós enquanto esteve aqui na Terra. Como ele viveu, não como ele morreu. O que ele trouxe como ensinamento é sobre isso. Jesus foi a personificação de todos os arquétipos. Ele foi o self, o nono. Ele foi o perfeito. Ele tinha todos os arquétipos integrados nele, mas principalmente o amor, a verdade e a inteireza. Esses ficaram muito claros para nós. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a gente precisava de uma permissão dele para chegar a Deus? Não. Ele estava dizendo sobre a gente trilhar os caminhos que ele deixou como modelo, como ele viveu, as coisas que ele ensinou. Isso é a representação dos arquétipos. Ele viveu os arquétipos, ele deixou isso para nós. Então ele foi um modelo evolutivo para seguirmos, incorporar em nós e também vivermos isso em nós. Toda essa evolução. Explorar a inteireza é unificar as suas metades, as suas polaridades, luz e sombra. E Jesus sofreu tentações e ele venceu a si mesmo, porque ele não usou seus poderes divinos para benefício próprio. Ele poderia, mas ele não o fez. Isso é integridade, isso é inteireza, isso é o maior exemplo. Gandhi libertou um país inteiro sem levantar uma arma, apenas pelo amor e pela atitude. Ele dizia: minha vida é a minha obra. Então Gandhi era um ser humano como nós, e ele conseguiu. É sobre um modelo, um exemplo, não é sobre comparação, é sobre eu também posso, se eu tiver coragem, observar e incorporando os arquétipos na minha vida, entendendo cada um deles, evoluindo mais um pouquinho e curando as minhas dores e curando meus traumas, eu também consigo evoluir. É sobre isso. Eu tenho então um vídeo completo sobre esse assunto com muito mais detalhes no YouTube. Vão até lá, no meu canal, Cleo Maria, para assistir na íntegra. Um abraço.